Olá para vocês! É muito bom estar aqui no TV Mulher. E no programa de hoje eu vou falar sobre um tema sugerido pela telespectadora Lúcia de Rincão. Boa tarde, Lúcia! Você me pergunta o que significa prolactina alta e o que isso pode ocasionar à saúde. Bem, Lúcia, a prolactina é um hormônio secretado por uma glândula que fica na base do nosso cérebro e é chamada de hipófise. Como você pode ver nessa figura, aqui, ó, tá? Ela é uma glândula bem pequena, do tamanho de uma ervilha, que atua controlando a produção de hormônios em várias outras glândulas, conforme vocês podem ver nessa figura. Então aqui, ó, a hipófise também é chamada de pituitária. A hipófise controla os ovários, os testículos, o hormônio de crescimento, hormônios produzidos pela pele, hormônio prolactina, como é o programa de hoje, a glândula adrenal ou suprarrenal, a tireoide, um outro hormônio também que a glândula mamária produz tem a ver com a hipófise, um hormônio produzido pelo útero também tem a ver com a hipófise e hormônios que estimulam a produção dos rins também tem a ver com a hipófise, certo? A principal função da prolactina está relacionada à lactação. E assim sendo, durante a gravidez, juntamente com outros hormônios, ela estimula o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias. Após o parto, a prolactina estimula a síntese de leite e mantém sua secreção. O aumento nos níveis de prolactina, ou seja, prolactina alta, como você me perguntou, Lúcia, é chamado de hiperprolactinemia. Mas o que faz a prolactina aumentar? Bom, aí nós temos várias causas que podem ser fisiológicas, medicamentosas e patológicas. Entre as causas fisiológicas, nós temos a gravidez, que é a principal causa, o sono, o estresse, o exercício físico, estímulo mamilar e a amamentação. Como vocês podem ver nessa figura, você tem na glândula mamária o estímulo de sucção do mamilo pelo bebê, estimula a glândula pituitária ou hipófise a liberar a prolactina. A prolactina vai facilitar o crescimento, o desenvolvimento da glândula mamária para que ela produza mais leite e com isso vamos ter uma facilitação da amamentação, certo? Algumas doenças também podem ocasionar o aumento da prolactina, como é o caso do hipotireoidismo, a síndrome dos ovários policísticos, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática severa, doenças graves no fígado que levem à sua insuficiência, traumas na região do tórax, irradiação e tumores na glândula hipófise, certo? Alguns medicamentos também podem elevar a prolactina, como é o caso principalmente dos antipsicóticos, mas também alguns antidepressivos, alguns medicamentos para baixar a pressão, além de outros medicamentos, como por exemplo para distúrbios gastrointestinais, eles também podem elevar a prolactina. Por isso, toda vez que nós médicos estamos diante de uma paciente que apresenta aumento da prolactina, precisamos saber quais são os medicamentos que ela está usando, porque nesse caso, se a prolactina estiver alta pelo uso de alguns medicamentos, não será necessário nenhum tratamento. Basta apenas trocar o medicamento que foi a causa do aumento da prolactina e pronto, a prolactina irá se normalizar. Em relação aos sintomas da hiperprolactinemia, eles são variáveis. Temos desde as pacientes assintomáticas até aquelas pacientes com sintomas intensos. Os principais sintomas são a galactorreia, que é a secreção de leite fora do período gestacional e da amamentação. E a galactorreia ocorre aproximadamente em 90% dos casos, mas nem todas as mulheres que têm galactorreia têm a prolactina alta. A prolactina alta também pode levar a uma falta de ovulação, fazendo com que a mulher se torne infértil. E leva à irregularidade menstrual, de uma maneira que ou a menstruação não venha ou venha com espaços muito grandes, tá? E também pode levar a sintomas diversos, como a diminuição do desejo sexual, acne, obesidade, aumento de pilificação, entre outros.
Essa figura ilustra mais ou menos o que eu acabei de falar. Aqui vocês têm a glândula hipófise ou pituitária dentro do cérebro, tá? Ela aqui, nós temos o ovário e a trompa, a mulher ovularia, o óvulo é captado pela trompa e engravida, então ela atua aqui, fazendo com que a mulher possa se tornar infértil, atua na glândula mamária, fazendo com que a glândula mamária se desenvolva e a mulher consiga amamentar, e atua também no útero, fazendo com que as menstruações se tornem irregulares, certo? Aqui não é bem no útero, é nos ovários, né? A figura mostra o útero. Os ovários, na produção de hormônios nos ovários, fazendo com que a menstruação da mulher se torne irregular, certo? Nos casos mais avançados, a prolactina alta pode fazer com que os níveis de um hormônio chamado estrogênio caiam. Isso leva à perda de massa óssea, desde uma osteopenia até mesmo a osteoporose, que já é um caso mais grave. O diagnóstico da prolactina alta é feito através de um exame no sangue, em que se mede o valor da prolactina. Esse exame no sangue deverá ser colhido depois de 30 minutos de repouso, uma vez que o próprio estresse da coleta de sangue pode alterar o valor da prolactina. E a mulher fazendo esse repouso previamente, nós vamos evitar resultados errôneos, tá? Quando a prolactina está muito alta, nós devemos suspeitar de tumores, razão pela qual, nesses casos, a gente realiza exames de imagem como a ressonância magnética, a fim de verificar se há tumor na glândula hipófise. Então, aqui é uma ressonância magnética, aqui a glândula hipófise e ela está aumentada de tamanho por um tumor, certo? É importante que vocês saibam que esses tumores não são câncer e, dependendo do tamanho desses tumores, eles são chamados de microprolactinomas ou de macroprolactinomas. Em alguns tumores, se faz necessária a realização também de outros exames e às vezes a gente precisa pedir até a avaliação do neurocirurgião. No caso dos tumores grandes, além do aumento da prolactina, a paciente poderá apresentar outros sintomas, como cefaleia, alterações visuais, dor facial, por exemplo. Agora vamos ao tratamento. O tratamento tem como objetivo normalizar a prolactina e o tipo de tratamento vai depender da causa. Por exemplo, se a causa do aumento da prolactina for o hipotireoidismo, ao se normalizar a função da glândula tireoide, teremos a normalização da prolactina. Se a causa for medicamentosa, deve-se mudar os medicamentos. Já nos casos dos tumores, o tratamento pode ser medicamentoso, cirúrgico e radioterápico. Porém, sempre se deve tentar primeiramente o tratamento medicamentoso. O tratamento cirúrgico está indicado naqueles casos de resistência ao tratamento medicamentoso. E caso haja falha no tratamento medicamentoso e no tratamento cirúrgico, aí se faz a radioterapia. Bem, gente, para terminar, eu quero deixar bem claro que no caso de suspeitarmos de hiperprolactinemia, devemos focar nossa atenção na história clínica da paciente, associada ao exame físico, pois dessa maneira estaremos evitando erros no diagnóstico e poupando a paciente de tratamentos inadequados. Lúcia, obrigada pela sua colaboração, espero ter esclarecido a sua dúvida. Caso você ou outras telespectadoras necessitarem de algum esclarecimento ou se tiverem sugestões de temas para que eu aborde aqui no TV Mulher, por favor, enviem para o endereço aqui da tela para que eu possa ajudá-las. Eu desejo uma boa semana para vocês e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo porque ele é seu maior instrumento. Eu vou estar aqui na próxima semana no TV Mulher para falar um pouquinho mais sobre a sua saúde. O programa de hoje eu gostaria de dedicar em memória a um grande amigo que partiu já há alguns dias. Ele deixou muitas saudades, mas naquelas pessoas que tiveram o privilégio de conviverem com ele durante o tempo que ele esteve aqui entre nós. Eu dedico esse programa ao Dr. José Roberto Poletti. Poletti, descanse em paz, meu grande amigo.